Bem-vindos à quarta sessão do nosso live podcast aqui na FNAC de Alfragide. Hoje temos assim um tema um bocadinho pesado, mas vamos tentar falar de forma um bocadinho leve. Mas este tema da saúde mental, e nós falamos disto já há algum tempo, que o terror acaba por ser um género que permite, se calhar, falar deste tema de uma forma mais metafórica, abrangente, ou muitas vezes numa linguagem que as pessoas conseguem perceber, porque às vezes é difícil uma pessoa estar a falar de determinadas coisas. E eu posso dizer-vos que eu aqui há uma semana estava a rever um filme que eu acho que só vi uma vez e já foi há muitos anos. É um filme antigo, não sei como é que está traduzido para português, mas em inglês está The Entity. É um filme com 2 horas e tal. E é um filme, eu estava a pensar, estava a ver esse filme por causa desta ação e estava a pensar, primeiro, o filme envelheceu muito bem, continua a falar de um tema muito... e na altura foi um filme em que o próprio realizador diz que aquilo não é terror, portanto, eu não queria dar spoiler do filme para quem não viu, mas digamos que tem a ver com uma mulher que passa por algumas situações com algumas entidades com sobrenaturais e que obviamente vêm os médicos todos dizer a esquizofrenia, a histeria, e a última coisa que fazem é de facto ouvi-la, aquilo que ela está a dizer. Portanto, isto acontece com muita frequência e ainda bem que somos só mulheres neste painel, por acaso quase parece que foi de propósito. E uma das perguntas que eu vos fiz foi: nós temos para o bem e para o mal, o terror às vezes usa temas de saúde mental muito bem e às vezes muito mal, em que se vê aqueles estereótipos todos e mais algum que só nos apetece pôr as mãos à cabeça. E aquilo que eu vos tinha pedido era dois exemplos, um bom exemplo. Olha, este foi bem retratado, aqui funcionou tudo bem. Livro, filme, série, personagem que vocês quiserem. E um mau exemplo, tipo, é isto exatamente que não se deve fazer quando se está a tentar retratar a saúde mental no terror. Vai por ordem alfabética? Vai, Maria. Não. Um exemplo é muito difícil. Eu acho que, em termos de, particularmente em filmes, nós temos muitos bons filmes que falam de terror, que falam de saúde mental, e não só de doença mental, não é? Eu acho que a base de todas as obras de terror é uma das características que faz parte de ter saúde mental e que faz parte da definição da OMS de saúde mental, que é a resiliência, não é? Nós vemos sempre personagens que, independentemente da situação em questão, que elas têm muita resiliência para chegar ao final da história, não é? Muitas das vezes sobrevivem, outras não. Mas a realidade é que isso é uma característica de saúde mental que é muito comum com o terror, porque senão os filmes de terror acabavam super rápido, não é? Acontece qualquer coisa, nem sequer vou espreitar, pronto, e acabou, está arrumado. Ou desmaio e entra-me paranoia aqui. Filmes de 10 segundos, já está. Exato. Mas nós temos filmes muito bons que falam sobre temáticas de saúde mental e que às vezes nem sequer parecem que o são, não é? Por exemplo, nós temos o Baby Ruth, o Baby Ruby, o Baby Ruth, um destes, Baby Ruby, acho que é o e o Stillborn, por exemplo, que falam de depressão e psicose pós-parto. Temos o Invisible Man, que em alguns sítios não está classificado como terror, mas que é, vamos ser honestos, não é? Estás a falar do mais recente. O mais recente, que tem alterações da personalidade e que faz um bom retrato daquelas questões do que é um internamento involuntário, não é? Acho que toda a gente já viu o filme, portanto, quando a personagem principal é internada, aquilo parece que é uma coisa que está ali só para suportar a história, mas está bem construída, bem inserida, bem retratada. E temos imensos outros filmes que falam de perda e de luto patológico, porque na realidade o que o terror faz é permitir-nos de falar de coisas como o trauma, a depressão, psicose até, de uma forma muito engenhosa, muito criativa, falar das redes de apoio, da ligação com os outros, como isto é importante para a saúde mental e acaba por ser importante em muitos dos filmes, porque as personagens, muitas delas não sobrevivem sozinhas, não é? Sobrevivem à custa de uma rede. As questões da honestidade, do poder da família. Temos livros, por exemplo, como O Intruso, que depois foi transformado em série, que nos fala de estigma. Eu acho que temos estas coisas todas muito bem inseridas no terror. E eu agora, eu preciso ainda bem que respiraste para eu fazer esta pausa. Como isto é feito sem guião, eu esqueci-me de vos apresentar, que acho que é aquela coisa espetacular. As duas têm uma coisa em comum, que as duas são autoras publicadas, têm contos, geralmente os contos são muito relacionados com coisas da saúde mental.
aspas, a nível profissional, a Maria Varanda, vou-me enganar naquilo que tu fazes, mas espera, enfermeira de saúde mental, psiquiatria. Uma especialista em saúde mental. Obrigada, eu disse que me ia enganar. A Telma é especialista em comunicação, mais para o lado da ação social, solidariedade. Portanto, estás habituada a comunicar, estás habituada a usar, aliás, estás habituada a dizer aquilo que fica bem dizer e que fica bem ler, e se calhar usas os contos depois, que é aquele grito cá atrás das coisas que tu não podes dizer. Agora que já estão apresentadas, posso sempre dizer que a Maria também é aquelas pessoas em filmes que metem seringas e coisas do género, que está sempre lá a dizer não é assim que se faz, é assim, pronto, e perdemos 10 minutos com esses detalhes. Agora sim, devidamente apresentadas, Telma, perguntava-te um bom exemplo e um mau exemplo, ou só bons exemplos, podes não ter um mau exemplo também. Então, depois da intervenção da Maria, pronto, eu vou ser muito básica, não é? Pronto, a Maria disse a parte profissional toda da saúde mental. Eu terei aqui alguns filmes, o Shining, acho que é um muito bom exemplo, o Fragmentado, a Ilha do Medo, que não é bem terror, mas... E o Black Swan, a Cisne Negro também, acho que está ali dentro do género. A Ilha do Medo é o Chatrão. Estou a dizer em português, mas sim. Porque estamos em Portugal. Sim, Maria, tens de aprender os títulos. E maus, eu ia dizer o Babadook, porque eu não gosto do filme, mas o Pedro tipo, disse, não, e zangou-se comigo, não pode ser o Babadook, mas é porque eu não gosto. O Babadook é um excelente filme de saúde mental. Mas já podemos... Mas aí vai no gosto pessoal. Já podemos perguntar à Telma porque é que ela não gosta do porque acha um mau filme só. Pronto. É porque te enerva, é que é um filme enervante. Não gosto. Não gosto mesmo. Não gosto mesmo, tenho mesmo raiva daquele filme. Portanto, para mim mau, mas não na questão da saúde mental. Qualquer slasher, por exemplo, aí sim são maus filmes de saúde mental, porque, pronto, basicamente as pessoas estão possuídas e são malucas e não há, na maior parte das vezes, um background, e há sempre o background, não que justifique, mas que explique. Portanto, qualquer slasher eu acho que é um mau filme de terror sobre a saúde mental. Sim, os assassinos dos slashers têm todos algum problema mental. Os assassinos começaram a matar. Slashers têm todos perturbações da personalidade. Arrumado. Certo, mas nem todas as pessoas com perturbação da personalidade, corrige-me se estiver errado, anda para aí a esfaquear pessoas. De tudo. E eu acho que isso é um indicador de maus filmes e maus livros de terror. Por exemplo, para mim, tudo o que tenha cenas em que a lei de saúde mental define-nos o que é um internamento involuntário. Portanto, quando uma pessoa não reconhece, não tem crítica para que a situação que está a passar é uma situação de doença, então o que se faz é determinar o internamento voluntário. A maior parte das pessoas não sabem, mas isto não vai uma carrinha de profissionais de saúde mental vestidos de branco meter um colete de força. Isso, que a gente vê isto nos filmes, eu acho mas que não isso é. acontece. Então, tudo o que seja isto, tudo o que seja... Por exemplo, eu gosto muito do filme One Flew Over the Cuckoo's Nest e do livro também, mas a realidade é que em termos de fugir ao estigma de saúde mental, foge nada, não é? Só nos leva para o estigma, porque temos uma enfermeira horrível, temos uma cavada de utentes que estão mal medicados, maltratados, que era o clássico da época, e que são altamente maltratados mesmo em termos como pessoas, e portanto tudo que vai muito por esta linha acaba por, para mim, ser um mau filme de saúde mental. Tudo onde, por exemplo, há um filme que agora já não me lembro, mas é com uma miúda que está a ver outra miúda que é uma irmã e depois no final ela é esquizofrénica. Tipo, coisas assim do género em que o assassino é esquizofrénico ou é o doente mental é que é o assassino. Para mim é só prolongar aquilo que nós temos, que é cuidado com as pessoas com saúde mental, com doença mental, elas fazem mal aos outros e matam pessoas e não sei o quê. É das coisas mais raras de acontecer, que acontece, mas acontece como eu agora passar-me e olha, vais tu, pronto. Não é? Tens até uma mais perto. Vais sempre tu primeiro, porque tenho mais razões para ti. Ok, agora este momento que eu saio do palco. Não, eu ia... só essa questão do estereótipo, da forma como eu acho que nós podemos falar aqui sem revelar muito, mas a Fábrica do Terror tem estado nas gravações de uma longa-metragem de terror em que mexe com muitas coisas. Nós não vamos falar aqui muito das personagens e do enredo, mas num dos dias de filmagens a personagem que se chama Paula e que é protagonizada pela Carla Silva, pela atriz. Curiosamente, a atriz trabalha no Júlio de Matos, portanto, ela tem esta ligação muito direta com
pessoas que estão a tentar tratar-se de várias situações. E a própria personagem dela, eu acho que esta parte nós podemos dizer, é uma personagem que já passou por uma data de lobotomias que não deviam ter acontecido, passou por uma data de coisas, e eu lembro-me de estar, agora vou usar uma expressão de gíria, a bater texto com ela, a ver o texto, e eu disse, mas não sei se a tua personagem diria este tipo de palavras, ou falaria desta forma, e ela, porquê? A minha personagem pode ter tido lobotomias e ser considerada uma paciente de saúde mental, mas não é uma criança, portanto ela tem este ar assim um bocadinho... E eu aí pensei, lá está. E depois ela usou este conhecimento e realmente a forma como ela decidiu desempenhar o papel é que está correta. Na minha cabeça estava o estereótipo todo e que eu estava, isto não vai funcionar porque ela não está a fazer papel de maluquinha. Também depende das lobotomias, não é? Depende das lobotomias. Não sei, depois estão lá os termos técnicos. Eu não estava lá na altura, mas acho que funcionariam as duas vertentes. Ela conseguiu. Não consigo explicar isto sem depois as pessoas verem no filme, mas ela conseguiu dar as duas dimensões. Tu percebes que há ali qualquer coisa que não é dentro da norma, mas que também não é assim tão. Ou seja, é uma pessoa humana se nós conseguirmos. E agora. O tema que vocês mais adoram, que é a escrita e escrever aquelas coisas e publicar. Como é que vocês usam a escrita para falar de saúde mental? Esta pergunta se calhar não está feita da melhor forma, mas para vocês é uma espécie de escape? É porque não há outra forma de vocês contarem as coisas? Querem de alguma forma ter quem vos lê, perceber literalmente aquilo que vocês estão a dizer através da ficção? Vocês matam muitas pessoas, é só isso que eu tenho para dizer. Na ficção, acho eu. Às vezes na vida real. Ok. Eu não mato muitas pessoas, normalmente mato a personagem principal de certa forma. Do meu lado, eu comecei a escrever o meu primeiro conto, que é A Maldição. Foi uma adaptação de um texto que eu já tinha escrito, que era sobre um episódio de ansiedade, de ataque de ansiedade, que eu depois adaptei a vosso pedido para um conto de terror. Porque vocês queriam que eu escrevesse um conto de terror. E olha, então, um ataque de ansiedade é um episódio de terror. Mas o engraçado é que eu tive muito feedback de pessoas conhecidas relativamente a esse conto, a identificarem-se, a dizer, sim, é mesmo isso que eu sinto. Portanto, lá está. Eu acho que acabo por escrever nesse sentido. É o que eu sinto e que espero que quem se identifique comigo depois sinta que não está sozinha. O mais recente, não é o mais recente, mas é o mais recente publicado. Não, é o outro. É o Eles Não Sabem. É o outro. É um deles. É o Eles Não Sabem, e esse sim foi escrito durante um episódio em que eu estava mesmo com a ansiedade exacerbada. E escrevi-o para distrair a mente, ou seja, é um dos truques, não é? Quando estás com ataques de ansiedade, distraíste com outras coisas, e então eu escrevi-o. É capaz de ser mais pessoal. Portanto, pronto, e tenho mais um que é a queda, que tem a ver com a depressão. Também tem a ver com a depressão e está retratado de uma forma. Porque lá está, e ainda bem que tu disseste isso, houve muitas pessoas que se identificaram, porque para quem não sofre, é muito complicado explicar a uma pessoa que nunca passou por um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, ou seja, o que for, explicar exatamente o que é que está a acontecer. Porque não dá, porque tu às tantas parece que perdeste, quase parece que não consegues, não tens vocabulário para explicar o que é que está a passar. É assim uma coisa muito estranha. Tu também matas pessoas com alguma frequência? Matas pessoas porquê? Porque não podes matar pacientes? Isto era uma piada. Não posso matar na vida real. Não, estou a brincar. Mas sim, eu concordo com aquilo que a Thelma estava a dizer. Eu trabalho num serviço de psiquiatria de infância e de adolescência, e nós usamos muitas vezes lá com os miúdos a questão da escrita como terapêutico, não é? Portanto, quando eles não conseguem pôr em palavras verbalmente, muitas das vezes permitir, não na crise, mas após a crise, conseguir construir qualquer coisa, mesmo que seja ficção, e às vezes é o que nós lhes pedimos, é escreve-me uma história sobre se tu fosses outra personagem, outra pessoa, noutras condições, como é que tu passavas a tua informação. E muitas das vezes eles conseguem fazer isto muito mais facilmente
E não é só catártico. Eu acho que é como para as pessoas que têm acesso à palavra falada, falar sobre isso ajuda, não é? O escrever ajuda a dar um nome, mesmo que cientificamente não seja aquele ínfimo de sentimento, de emoção que sentiste e seja outro, e não era raiva, era outra coisa qualquer, mas a forma permitir algum espaço a esta questão e dar-lhe uma expressão, não é? Ajuda a depois dar um nome a processar esta emoção e a fazer qualquer coisa com ela que não seja autodestrutiva. Eu não costumo usar, quer dizer, eu uso a escrita como terapêutica, não é? Em termos de ficção, nos contos em que eu mato mais pessoas. Pronto. A depressão eu sinto quando eu estou mais triste ou em baixo, ou quando passei as minhas fases difíceis, eu sinto que os meus contos iam muito dar ao mesmo, mas em termos de quando eu tenho estas emoções mais fortes, mais hipertímicas, em termos da questão de estar de facto a sentir, não é raiva, mas a sentir-me chateada, eu acho que funciona muito bem quando eu uso isso para a escrita. Por outro lado, os contos que eu tenho publicado geralmente não são esses. O primeiro conto publicado foi o Gudigana. Eu escrevi o Sam a perceber que aquilo tinha questões de saúde mental e depois, de facto, quando fui olhar para ele, percebi isto fala de trauma, isto fala dos pesadelos de infância que nos acompanham na vida adulta, fala de depressão, fala de uma linha ali quase na psicose que depois não é bem, não é? Que ficamos sem perceber o que é. O Anfitrite, que espetacularmente sabe-se lá como foi um conto premiado, era um conto que eu escrevi numa das minhas fases em baixo e que achava que aquilo iria não funcionar, mas aparentemente a minha fase aquática funciona super bem, não é? Então mexer com a água e matar pessoas ainda dá qualquer coisa. E é um conto que nos fala de violência doméstica, de perturbações da personalidade narcisista e dependente. Portanto, é um conto, e aí sim foi feito para ter qualquer coisa de saúde mental. O conto da herança, que há de ser adaptado, fala-nos de trauma geracional, fala-nos de suicídio, fala-nos de imensas coisas. E um que não está publicado, mas que esperemos que em breve esteja, o Dismórfica, fala-nos de perturbações do comportamento alimentar. Esse já vem muito da minha experiência, não é? Eu sinto que a escrita, neste momento, na fase em que eu estou, não só como gestão emocional das coisas que eu sinto como pessoa, mas das coisas que eu sinto como enfermeira, em termos de conseguir processar os horrores que eu vejo todos os dias no trabalho, pô-los em histórias ajuda. Dar um nome àqueles miúdos, àquelas pessoas que não é o nome deles e a história não é exatamente aquela, não é? Mas pegarem qualquer coisa que eles sofreram e transformar aquilo numa história de ficção ajuda-os a eles, mas ajuda-me a mim também. Eu acho curioso, e vocês de certeza que se lembram desse episódio, quando nós enviámos, eu enviei o Sangue Novo para a biblioteca da minha antiga escola, foi aquelas coisas, está aqui o primeiro livro publicado, pronto, é o sambando na cara das inimigas, mas, e recebemos aquela mensagem, toda a gente chorou quando recebeu aquela mensagem, de um leitor muito novo, ou da mãe do leitor, na realidade foi a mãe que, ele teria o quê, 15, 16 na altura? Acho que era 15. Por aí. Sim. E agora imaginem um que é, agora vem aquele contexto, é que eu sou de uma ilha muito pequenina com 4.000 pessoas e no meio daquelas 4.000 pessoas há um miúdo que encontra o nosso livro na biblioteca e que se identifica e diz: isto é a minha linguagem, é isto que eu compreendo. E depois a mãe disse-nos que ele sofria, eu não sei se diz sofrer de autismo ou Perturbação do autismo. perturbação do autismo. Podes e dizer sofrer. Sofrer, vá. E tanto a mãe como os professores estavam sempre muito alarmados porque ele criava imensas histórias com zombies e facadas e mortes e imediatamente acharam, meu Deus, lá está, o estereótipo vai sair daqui. E não, na realidade era a forma que ele encontrava para contar aquelas coisas. E qual não foi o espanto dele quando encontra um livro onde outras 15 pessoas estão a escrever exatamente como ele escreve, com os mesmos temas, e achamos nós, não somos malucos, acho eu, não sei, mas vou assumir que somos mais ou menos Somos todos malucos. Eu acho que... Sim, isso devia ser normal, não era? Exato, mas é normal. De acordo com a DSM-5-TR, toda a gente tem uma patologia qualquer. Não. Mas isso é giro, porque acho que quando lançámos esse primeiro livro, eu também o levei para a minha biblioteca, houve muita gente que não percebeu. Era aquela coisa, né? Não há escritores de terror em Portugal, e que na realidade há. Mas esse estigma de quem vê terror, quem escreve terror, quem gosta de terror, tem uma perturbação mental,
epá, não é verdade, ok? Não é necessariamente verdade. E não é o terror que vai fazer com que essa pessoa tenha uma perturbação mental ou seja uma pessoa inapta para a sociedade. Agora, por exemplo, eu falo por experiência, eu trabalho com miúdos com patologias muito graves e eu sei que para alguns o terror é propício de uma catarse que não conseguem fazer de outra forma e para outros eu tenho que lhes remover o terror de propósito porque aquilo só lhes enegrece a mente. Mas isso é como tudo, não é? Quando nós estamos numa fase onde está tudo muito escuro, se continuamos a ver coisas escuras, eu aí ofereço-lhes histórias de terror com um final feliz, não é? Porque às vezes as coisas têm que ser mudadas. Pelo menos pensei que oferecias comédias românticas e Não, coisas do que horror! Eu proíbo Fico mais comédias descansada. românticas. Deixa-me só acrescentar ainda relativamente à história do Nelson, que eu tive o prazer de o entrevistar. E temos uma entrevista na Fábrica do Terror com ele sobre este tema. E o alívio que eu senti quando o entrevistei da parte dele e da parte da mãe foi mesmo comovente, enternecedor. O alívio que ele sentia, pronto, eu não sou doido, eu não vou andar aqui a matar ninguém, isto é normal. E é bom exorcizar, entre aspas, os meus demónios desta forma escrevendo. E acho que foi uma grande lição e foi mesmo muito bom sentir que ele se sentia que não estava sozinho. E aconselho a ler a entrevista. Apesar destes quilómetros. E depois ele Sim. ainda veio ter connosco como Verdade. autores, esteve cá de férias, pá, foi ver qualquer Sim. coisa. E sim, choramos todos, porque somos todos uns. Tu não, para Não as chorei. pessoas que leram a mensagem, porque acho que não estávamos à espera, de repente foi assim um impacto. Tu falas muito do terror como terapia, catarse, escape dos teus meninos e meninas, pacientes. Não, pacientes são os profissionais de saúde. Então, Não, são clientes, é como se usa agora. clientes. Zé Clientes. Não pagam, mas são clientes. Ok. Tenho de aprender muita coisa. Vocês usam o terror como. Isto é estranho, porque eu, antes de fazer esta pergunta, eu gostei de tu estás a dizer que toda a gente é maluca. Se as pessoas conseguissem espreitar dentro da minha cabeça quando eu estou a ter sonhos esquisitos, eu não estava aqui, eu já estava internada a dizer: "Pá, esta pessoa vai buscar coisas muito estranhas." Os sonhos não contam. Ai, não contam? Ok, tranquilo. Vocês usam como escape, como diversão? Não, como... imagina, eu tenho, entre aspas, que eles não são meus, mas há muitos utentes lá, muitos adolescentes que usam o terror e que quando é explorado consegue-se perceber que aquilo ajuda-os a processarem alguma coisa, não é? Quando me dizem que o filme de terror favorito é o Terrifier, se calhar está um bocado perdido, mas pronto. Mas Eu não gosto particularmente do Terrifier. e não é um filme Não que é eu um guardo bom exemplo. questões e não é um bom exemplo. Pronto, o que eu faço em termos de intervenção, porque eu não estou permitida ainda a levar textos de terror, estamos a trabalhar nisso. Vamos tentar levar o dismórfica, porque nós temos muitas perturbações do comportamento alimentar e eu já estou a passá-lo pela equipa Para da os leigos, Concorda. queres explicar o que é que são comportamentos? É anorexia, bulimia, essas coisas. O que eu faço é, quando eu identifico que há um miúdo que tem esta apetência, não é? Facilita-me um bocadinho a minha intervenção. É um bocado egoísta, porque eu, não é? Estou farta disto. E então ajudas, ok, porque muitos deles depois estão a escrever já histórias sozinhos, e então eu digo, ok, então, olha, este episódio que é importante, por exemplo, o internamento, o que é que achas se usasses isto e escrevesses uma história sobre o internamento? O que é que às vezes faço exercícios com eles de desenhar ou escrever ou representar o monstro deles, seja ele a doença ou não, seja outro monstro qualquer, mas sempre não ficarmos por ali, não é? Tipo, não vamos ficar no monstro. Ok, o monstro está aqui, tomou forma, é uma escultura, é um desenho, é o que for, o que eles quiserem. Agora vais ter que me desenhar qual é que é a arma para derrotar o monstro, não é? Portanto, temos que transformar isto numa coisa positiva. Nunca dizes. Estás a fugir um bocadinho à pergunta, mas eu já volto a ti daqui um bocadinho. Nunca digo. Tens sempre de derrubar o monstro, não podes pôr o monstro num cantinho, tipo Babadook. O derrubar o monstro pode Fica- ser incorporar o monstro. Isso seja, é bom ou é mau? É bom porque o trauma vai fazer parte deles. Ok. Não é incorporar o monstro domina-te a ti, mas é o monstro que está sempre contigo. Portanto, como é... Eu estava a pensar tipo num poodle, estás a ver? Um caniche. Não, assim, mas a questão é que há lateral. fases. Há fases em que eles têm que derrotar o monstro e há fases em que eles estão preparados para aceitar o monstro como uma parte do monstro, entre aspas, não é? Ok. Ainda bem que fazes isso com os teus utentes, clientes, não é? Mas tu,
Maria Varela, eu. como é que tu usas o terror? Para ti é diversão, tu és um bocadinho crítica. Para quem não sabe, a Maria é a autora da coluna mensal Sessão da Noite, onde ela quase sempre fala dos filmes que gostou. Às vezes não. Ultimamente está difícil falar dos filmes que gosto porque só sai porcaria, mas Está complicado. está complicado. Mas como é que tu usas o terror? Para Como ti é é que- escape? Para ti é mais um dia no Eu acho trabalho? Não, trabalho nunca é. Quer dizer, pelo menos acho que a altura em que isto começar a ser trabalho é a altura em que eu vou deixar de o fazer. Eu agora estou com muita dificuldade porque estou a tentar acabar um conjunto de contos que é A sério? a sério, que é precisamente aquilo que aborda as coisas que eu vejo, não é? E eu sinto que, porque eu vejo muita coisa no trabalho e inevitavelmente isso leva muita coisa. Eu também tenho muita coisa na vida pessoal, mas isso, a acrescentar às coisas que eu vejo no trabalho, há coisas muito difíceis de digerir. E eu sinto que se levar isso para a escrita, as coisas ficam um bocadinho menos dentro de mim. Porque é fácil falar com uma pessoa, mas se as pessoas não perceberem, e ao menos quando eu transformo aquilo que me está a incomodar num texto, eu sinto que é mais fácil os outros perceberem o ponto de vista que eu estava a tentar verbalizar só de, olha, isto incomoda-me, não é? Quando transformo aquilo num texto, aquilo ajuda os outros a perceberem e eu a sentir-me percebida. Mais ou menos assim, tipo, pronto. Resposta muito politicamente correta. Mas gostei. Depois há pessoas quando não as posso matar na vida real. Verdade, mas isso todos fazemos. Bem, nem que seja a sonhar e acordarmos, que pesadelo estranho. Isto também acontece. E tu, então? Eu também já matei uma pessoa no conto. O Pedro. Não. Um colega de trabalho. Quem nunca? Pronto, lá está. Verbalizei, não. Transformei num conto de terror a minha vontade. É um bocadinho mais produtivo do que dar murros numa almofada ou qualquer coisa do Ou na género. pessoa também. Ou na pessoa, menos estás a criar qualquer coisa. Verdade, sim. Mas eu sinto que há fases em que eu não consigo perceber o que é que de facto se está a passar comigo, não é? Que não acho que nós todos temos, que é, não estamos exatamente felizes, não estamos propriamente tristes, mas há ali qualquer coisa que não está bem. E eu sinto que quando eu tento pôr isso em texto, saem coisas interessantes. E o que quer que seja que fosse também sai daqui. Ou pelo menos incorpora-se, não é? E fica mais fácil de lidar com aquilo. E isso foi o que eu fiz com o Gudigana, porque era um medo que eu tinha de infância que foi incutido de uma maneira super inocente. Tipo, ninguém... não vais para ali porque aquilo está cheio de cenas. Está cheio de cenas, para mim está um monstro lá dentro, não é? Tipo, fácil. E era uma coisa que eu não percebia, que me incomodava e que me encantava ao mesmo tempo, não é? E quando consegui pô-lo em papel, fiquei muito mais tranquila com aquilo e consegui perceber, espera lá, esta altura em que eu vivi ali, com este medo mesmo ao lado da minha casa, por acaso até foi uma altura muito feliz. E ajudou a processar a memória daquilo com uma memória totalmente diferente. E eu acho que é isso que muitas vezes o terror também serve para muitas pessoas, não é? Claro que tipo, os meus textos não são todos pessoais, não é? Será? Eu gostei dessa nota no final. Os meus textos não são todos pessoais. Às vezes é só ficção. Mas olha, eu concordo com a Maria, eu faço exatamente o mesmo. No meu caso, começam a vir frases e pensamentos na minha cabeça que eu tenho que escrever no telemóvel e que não saem da minha cabeça até eu passar por um texto. E assim que os liberto em texto, liberto também a minha mente. Portanto, concordo 100% com a Maria. É aquela comichãozinha, fica aqui, tic, tic. Eu não sei se tu fazes isso, e tu de vez em quando se calhar fazes, mas tens que fazer mais vezes, que é, quando têm um pesadelo e acordam à meia da noite ou acordam de manhã e ainda se lembram daquele pesadelo, ponham no papel e escrevam um conto, porque aquilo se fica e dá ideias bué giras. Eu lembro-me de pesadelos de há 10 anos, portanto. Mas podes pôr. É estranho, eu sei, mas é uma coisa que fica Sandra. aqui, tipo... Eu lembro-me de um de há 15 anos atrás em que um ogre me comia o pé. Ainda não é um conto, mas eu acho que quando for um conto vai deixar de me incomodar. Disseste o ogre comia-te o pé? O ogre era o meu cão, transformava-se no ogre e depois comia-me o pé. Pronto, tipo cenas assim. Mas, por exemplo, há um conto que eu quero muito escrever e se calhar vai ser depois disto porque estou a jurar nacionalmente que vou fazê-lo, não é? Eu tive um pesadelo muito recentemente. Recentemente não, 2 anos talvez. Em que eu era perseguida, eu estava a andar sozinha numa... Imaginem tipo Sintra, mas pós-apocalíptico, cheio de eras por todo lado, mais do que as que já lá há. Portanto, Sintra agora. Sintra agora, sem turistas. E tipo a caminhar, e
e vinha uma pessoa atrás de mim que não tinha cara, e quanto mais eu andasse rápido, mais rápido ela andava. E quando eu olhava para ela, ela só tinha um sorriso. E depois eu consegui processar isto em termos de... Eu escrevi o rascunho, não é? E consegui processar que isto era a minha necessidade de aceitar o meu lado que não estava tão bem. Que era o meu lado que estava mal na altura, vamos dizer assim, e que me perseguia para, olha, por favor, aceita-me. Não é? E o sonho só não acaba, não é? Mas na história supostamente vai acabar quando os dois se juntarem. Então, quanto fixe. Então, quanto fixe, esperemos que nunca vejas mesmo essa pessoa. Maria, por favor, explica-me então este sonho que eu tenho, pesadelo que eu tenho frequentemente, que é um bocado de terror, na verdade, porque eu acordo assustada. É que estou na faculdade e descobri que afinal não acabei o curso porque chumbei numa cadeira. Todos têm, isso é um pânico, não sei bem porquê. Super recorrente este sonho. É porque foram péssimos anos de faculdade. Não foram espetaculares. Faculdade só para confirmar. Já pensei nisso. Às vezes acordo a pensar nisso. E é um pesadelo daqueles mesmo que eu acordo tipo, a suar. Como assim? Como assim tem de voltar? Não tenho explicação. O último, Pois eu calculei. o último pesadelo estranho eu contei à Maria, depois conto lá fora, porque aqui não, mas posso dizer que nunca mais quero comer Rafaelos na vida. Ever. Pronto, se isto era uma... O conto do Rafael assombrado. É que aquilo não é bem assombrado, é capaz de ser... Bom, é outra história. Também não dava conto, porque nem eu consigo escrever aquilo. Se alguém quiser fazer perguntas do público, interrompa agora, enquanto a gente continua a fazer esta terapia ao vivo. Isto não é terapia ao vivo. É um bocado. É um bocadinho. Estamos a entrar um bocado no campo da terapia. É impossível tu falares de saúde mental e não falares das coisas que vão acontecendo. E eu acho que eu disse isto no outro dia, as pessoas que são... Eu não vou dizer isto com uma certeza absoluta, mas eu tenho dúvidas que a maioria das pessoas que são criativas e artistas têm dúvidas que não sejam todas neurodivergentes. Há ali qualquer coisinha que a gente não funciona. Não funciona. Olha, eu a dizer que sou criativa e artista, repara. Não posso, exato, é só neurodivergente. Não posso dizer a minha opinião profissional sobre isso. Coincidentemente, muitas das pessoas que têm patologias de saúde mental são pessoas muito criativas. Mas eu não conheço todos os criativos do mundo para dizer que se têm problemas de saúde mental. Dizer que somos todos doentes. Tu tens um problema. Mas... tu também, João. Há uma teoria interessante de que a questão do trauma, que muitas das vezes acompanha esta questão da saúde mental e da doença mental em particular, que desbloqueia certas partes do nosso cérebro às quais a maior parte das pessoas não tem acesso, não é? E a realidade é que, particularmente se calhar em idades mais jovens, e depois isso arrasta-se, digo eu, não fundamentada, a realidade é que se calhar para processar certas coisas que muitas das pessoas têm dentro da cabeça, ou se é criativo para dar a volta àquilo, ou então uma pessoa acaba mesmo internada com um colete de forças como se vê nos filmes, não é? Portanto, pá, quem sabe? Não conheço nenhum estudo nessa linha, suponho que nunca vai haver. Por amor de Deus, que nunca haja. Porque tens medo das... Tenho. Uma pergunta que nós ouvimos muito, eu acho que agora já não ouvimos tanto, porque quem vai às apresentações dos nossos livros já são fãs de terror, já não vão fazer aquelas perguntas de onde é que vêm as vossas ideias? E mesmo assim tivemos essa pergunta da última vez no Motel X. Tivemos, é verdade, porque a vontade é sempre dizer dos cadáveres que temos guardados na cave, que é aquela... Pronto, as pessoas podem levar a sério. Mas quando é que vocês acham que as pessoas vão compreender que o facto de nós escrevermos terror ou ficção especulativa ou coisas que são assim um bocadinho mais fora da caixa não significa que somos... Nunca. Então como é que tu educas as pessoas? A resposta é nunca. Vais tentando. Eu não sinto muito isso, sinceramente. Eu sinto identificação. Sentes identificação? Sim. Ok. Sim, sinto que as pessoas se identificam. E acaba por... é aquela coisa de não estamos sozinhos, já tinha referido no princípio. Acho que as pessoas acabam por... assim, afinal não sou só eu. Se calhar não dizem a voz alta, não Exato. Portanto, eu acho que acaba por servir assim também como uma espécie de... Tanto como serviu para o Nelson.
de identificação e de... Ok, as pessoas podem nem verbalizar, mas sentirem que não estão sozinhas, que há mais pessoas que se sentem como elas. Eu acho que há pessoas que se vão identificar, que são as pessoas que gostam de terror, tal como vai haver pessoas que não se vão identificar, como eu não me identifico com romances cor-de-rosa, né? Que a mim é que me faz confusão. Como é que tu escreves isso e só escreves isso? Não é? Tipo, portanto, faço mais não uma... gostas daquelas comédias românticas em que a rapariga volta para Eu a fico- aldeia onde Então, cresceu? a Wednesday é alérgica à cor, eu sou alérgica a romances e fico com urticária. Se calhar há pessoas que aí sem querer ofender os fãs de comédias românticas, e acho que é mesmo um escape da realidade, e não há nenhuma tentativa de tentar Mas o perceber. terror também é um escape da realidade. Sim, mas tu tiras conclusões, digo eu, Mas tu tiras das conclusões. comédias românticas. Não sei. Eu Eu acho que tiras conclusões das comédias românticas, a Telma diz que sim. epá, eu acho que... E as conclusões de tudo, Eu acho na que verdade. É tipo, imagina, eu se calhar não tiro uma conclusão de um Terrifier, mas de outro filme também tiro, não é? Portanto, eu acho que vai ser igual. Mas o Terrifier, eu não sei como é que está traduzido para português, mas deve estar com um título um Não bocado sei, estúpido. nem quero descobrir. Para quem não sabe, o Terrifier é aquele filme de terror com um palhaço. Toda a gente sabe que é o Terrifier. Há pessoas que podem não saber. E eu acho que aquele filme, eu tentei ver o filme, eu acho que o terceiro, se não me engano, naquela do vou tentar, não, a meio já Eu vi tinha os 3 em desistido. nome da fábrica e começo a perder a vontade de fazer coisas em nome da E na fábrica. realidade é que não tem. É que é só gore e facadas e sangue. Mas é a mesma coisa nos não tem romances. conteúdo. Tipo, tens romances em que tiras histórias e tens romances românticos, né? Em que não vais tirar a conclusão. Pronto. Queres um exemplo de uma boa conclusão? Sim, Arranjar um homem rico. sim, mas tens de voltar para a aldeia primeiro, tens de Aham. fazer. Tens de Mas, voltar. no fundo, é um homem rico. Sim, tens de. Não sei, Pedro, não sei se estás a perceber. Não, eu exprimi mal. Mas ainda podes voltar para a aldeia. Tens de ver filmes agora nesta altura do Natal. Hã? Rio Douro ou outra aldeia qualquer. Pode ser uma aldeia ali ao pé. Mas sim, o Terrifier é um exemplo de péssimo filme de terror. E posso dizer-vos a coisa que mais me tira do sério é quando eu estou a tentar, de forma muito fofinha, alguém me diz, eu não gosto de terror. Eu digo, mas sabe que o terror é... Eu não gosto de terror. Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. E não houve mais nada. Eu já não consigo falar com aquela pessoa. Esquece. Não dá. Não gosta de terror, mas gosta do The Shining. Não, provavelmente, se calhar não Gosta. associam. A questão uma é coisa mesmo ao essa. outro. É difícil gostar do The Shining. Não gostas do The Shining? Filme? É um Ai, que clássico. assassinato do livro. Eu não... Agora interrompiu-se. Eu não li o livro. Olha que Eu vou escrever um conto sobre matar uma pessoa. no palco da FNAC, tal foragido. Tens uma boa. Há de estar ali num oportunidade. corredor qualquer para Ele comprar. tem. Ele tem, dá Ele, o Pedro leitura Lucas de Martins. Natal e ela tem de fazer um ensaio sobre o livro. Pronto, mas eu considero... Tu tens muitos filmes que não são de terror, como já foi falado em várias sessões que foram feitas aqui, que não são de terror porque não puseram dentro desse género, mas são terror. Tens livros, tens o Saramago, não é? Pronto, tens... Eu li, agora não me recordo o nome, um livro muito bom do Rodrigues Carvalho, que também aborda a saúde mental e enquadra-se perfeitamente no género de terror. Tens o Afonso Cruz, que também se enquadra no género de terror. Porque ela é mega fã do Afonso Cruz, se não perceberam. Sim, e já o entrevistei. Já o entrevistou, também está na fábula. Portanto, eu acho que é só mais uma vez o preconceito, que já falamos sempre, o que já foi falado N vezes em todas estas talks, é preconceito. Porque as pessoas gostam de terror, só às vezes não podem estar identificado com tal. É preconceito e não querem ouvir. E se juntarmos o preconceito do terror ao preconceito querem de saúde ouvir o mental, outro- temos um o bolinho outro do lado. preconceito. Yeah. Hã? Se juntares o público. preconceito do terror e o preconceito da saúde mental, Se juntares os é o dois, bolinho do tens uma preconceito. pessoa. Ok. E é isso, voltamos em novembro e muito obrigada por estarem connosco.